E pelo que a gente está descobrindo aí, o John não foi pro West Ham porque o West Ham ofereceu 4 vezes o salário para ele, né, primeiro, mas depois reduziu a proposta. Será que é porque o West Ham fechou com o goleiro do Leicester City, aí o John ficou de escanteio? John, que triste. Aqui, ó, após cancelamento de negócio com o John do Botafogo, o West Ham acerta, cara, instantaneamente, né, logo depois, contratação de goleiro Mads Hermansen, do West Ham, do Leeds, do Leicester City por 18 milhões de euros. Isso e muito mais agora, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Tem agora aqui o Seleção Sport TV, tem o Wallace Borges, tem Band e tem muito mais pra vocês. Vamos embora. Vamos para um jogo cuja dúvida é... Cara, teve um impedimento milimétrico de um gol do Bragantino. Passe do Danilo. Teria sido um golaço. Tá maluco. Tava impedido, sorte do Botafogo, depois tem a atuação do Danilo e o Botafogo avança, amigos. Olha, Rizek, assim, sabe aquele jogo naquele... protocolar. Exato. De todas as oitavas, aquele jogo que a gente estava assim, que a gente não esperava nada. E também não teve nada, muita coisa. Olha, se esse gol é validado, poderia ter alguma coisa. É a sexta derrota do Bragantino? Sexta derrota. Sexta derrota ou quinta derrota do Bragantino? Eu acho que é sexto jogo sem ganhar, porque tem empate de São Paulo. O Bragantino embicou pra baixo, Como já tem acontece tempo. em várias temporadas, né? Quando o time vai pra confirmar alguma coisa, disputa de título, ficar ali na parte de cima da tabela, ou um mata-mata, o time vem num espiral negativo. É isso, assim, não tem muito o que falar. O Botafogo cumprindo o protocolo, com uma equipe bastante mexida, né? Esse jogador que entrou após uma infelicidade, não. Primeiro esse passe de videogame. Tá maluco, gente. Pra esquerda, tá Quem joga videogame aperta o triângulo. Sabe quando você aperta o triângulo? Foi esse passe de triângulo aí, ó. Que é isso? Do David, né? Que passe. Do Danilo, que entrou no lugar do Marlon, que sofreu uma concussão, né? Uma concussão, e aí, felizmente, está muito bem. Gente, essa camisa é lindíssima, né? Mas, assim, foi um jogo para isso, oportunizar os jogadores. Essa expulsão para mim, esse cartão amarelo, que resultou na expulsão do Natan, para mim nem falta foi. Para mim, muito mais para amarelo, eu não achei. O Bragantino até reclamou, e na minha opinião, com razão. Deu vermelho direto? Deu amarelo e segundo amarelo. Aí entra aquele detalhe, parece que o árbitro esqueceu que o Natan já tinha amarelo. Deu amarelo e teve que expulsar. Essa expulsão é indiscutível, né? Carrinho da Tirson no Hakim Corrêa. É vermelho direto, isso eu concordo. Mas, Zé, que assim, o jogo em si não tem muita... Olha que pisão, não tem muito o que se debater, de analisar. É porque o começo foi do Bragantino. Mas, assim, logo depois as coisas se ajeitam para o Botafogo e aí o gol acaba com qualquer ilusão do time paulista de classificação. Vamos falar do Danilo, esse jogador que está chegando, que é a maior contratação da história do Botafogo. E dele muito se espera. Ontem ele começou no banco, atuou por 37 minutos. Já tinha feito a sua estreia no Brasileiro. Deu uma assistência que não é uma assistência qualquer. Olha a jogada que ele fez. Foi né? a primeira vez que ele participa de alguma jogada no jogo. Ele tinha acabado de entrar, Rezé. E acertou 22 dos 22 passes tentados. É a estatística dele ontem. Não, ele joga muita bola. Esse moleque vai retomar o futebol, né? Depois da lesão importante que ele teve. Vai encaixar muito fácil nessa equipe do Botafogo. E o passe é apenas uma cereja em cima de um bolo que vem com muito recheio, né? Cara, se botar o detalhe do passe, o Ramon tá falando aqui de videogame, mas no videogame nunca você vai conseguir, porque o passe é reto, é feio. Cara, o movimento técnico... Entre quatro jogadores. Que ele encontra é perfeito, porque você tem o tapa na bola, a movimentação do pé, o giro de quadril, a inclinação do corpo... Tecnicamente, um passe para gol, que a bola teria que encontrar uma curva exata para passar entre dois jogadores adversários, para tirar o goleiro do posicionamento estático do gol e para deixar o atacante na hora certa de fazer o tapa e fazer o gol do Botafogo. É espetacular o passe dele, é passe de camisa 10 clássico, e ele não é um camisa 10. A condução dele com os dois pés, se a gente conseguir colocar de novo o gol, ele rouba a bola. Vou pedir. Ele conduz com os dois pés, com a direita e com a esquerda, olha lá. Isso não aparece muito, é bem na roubada. No outro ângulo vai aparecer. Ele conduz com os dois pés, ele olha o Savarino e dá um passe, assim, meio que uma chapada ali, né? Uma chapa com movimento de pé para fazer a bola girar mais e encontrar um efeito mais... Funções. Ele faz a do Marlon e faz a do Gregory. Direita, esquerda, passe de esquerda. Olha o giro de quadril, a inclinação do corpo.
é tudo. Se você pega essa fotografia de como ele está batendo na bola, e aí você tem que ensinar esses jogadores de base, falar assim, esse aqui é o movimento de um passe perfeito. Cara, e tem uma reviravolta aí, o John não viajou, né? A gente tratou o John como ex-jogador do Botafogo, porque ele sequer foi relacionado para o jogo de ontem, e a notícia de hoje, assinada pelo Sérgio Santana no GE, 1h20 da tarde, eu dou o horário porque vai saber se isso muda até o fim do dia, é que não houve acordo do John com o West Ham. Há 20 minutos atrás. Não houve acordo do John com o West Ham. Inclusive o West Ham, segundo a matéria, já contratou até outro goleiro, o dinamarquês Hermansen, que estava no Leicester. Então, em tese, o John volta para o Botafogo. E o Neto? O Neto não foi anunciado. Não estava no Brasil já? Sim, mas não foi anunciado. Caramba. Não foi anunciado pelo Botafogo. Eu desconheço se foi assinado. Reviravolta, hein? Não foi anunciado. Foi tratado no GE. Notícia linda pro torcedor do Botafogo. Eu acho. Notícia maravilhosa. Tem que conversar com o Neto agora, não? Sabe aquele acordo? E pro Neto? Aquele acordo. Ou, de repente, contrata mais um. Mas, por exemplo, eu não li a matéria, tá? Já diz que contrataram outro, um dinamarquês. O que pode ter acontecido é que o West Ham estava trabalhando com as duas possibilidades, de repente até querendo mais o dinamarquês, e aí Cara, mas já tem o Areola, que é um goleiro de seleção francesa. Sim, também. Aí o John deu a positiva com o Botafogo, e nesse caminho aqui o dinamarquês também deu a positiva. E aí eles escolheram ficar com o dinamarquês. Sei lá, cara. Aí pode ser relacionado. Vamos aguardar. Tudo no Botafogo nesse momento, a gente fala assim, vamos aguardar. Inclusive, em breve, quem viu Seleção de terça-feira viu que a gente deu muita informação sobre o que está rolando, o que está pegando nos bastidores, e eu prometo que amanhã a gente volta com mais informações sobre o futuro do Botafogo. Hoje não vai dar tempo, Seleção volta já. Carioca que avançou também essa noite na Copa do Brasil é o Botafogo, ganhou mais uma do Bragantino, e quem vai contar essa história pra gente é o Thiago Fanhani, ele que estava lá em Bragança Paulista. Diz aí, Thiago. Fala, Fernandinho, aqui em Bragança Paulista, o Botafogo, após vencer o jogo de ida no Rio de Janeiro por 2-0, confirmou o seu favoritismo. Com gol de Savarino na segunda etapa, superou o Bragantino com muitos jogadores lesionados, 10 atletas no departamento médico, acabou superando a equipe da casa, então, por 1-0. Primeiro tempo, comecinho da partida, ainda teve alguns poucos bons lances para as duas equipes, destaque para o golaço de Praxedes, que acabou sendo anulado pelo VAR. Um impedimento foi marcado no lance, causando muita revolta aí por parte de comissão técnica e jogadores do Bragantino. No início da segunda etapa, um susto. Após um choque de cabeça, o Marlon Freitas acabou caindo desacordado, a ambulância foi chamada, o jogador deixou o estádio de ambulância. Porém, quando ele saiu aqui do estádio, ele já estava acordado, conversando, e já realizou exames no hospital próximo aqui em Bragança Paulista, e as informações até o momento do Botafogo é que ele está bem, continua lúcido e conversando, portanto, boas notícias aí sobre o Marlon. E logo após esta paralisação, o Danilo entrou em seu lugar, ele acabou dando assistência para o gol do Savarino, o gol da vitória do Botafogo. A coisa que já estava complicada para o Bragantino ficou ainda mais com as expulsões do Nathan Mendes e do Atirson, expulsões que também provocaram muitas reclamações da equipe do interior paulista. Porém, o Botafogo não tem nada a ver com isso e garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, Fernandinho. Obrigado ao nosso repórter Thiago Fanhani. Botafogo avança, 2 vitórias para cima do Bragantino. Bom, de BH vamos para o interior paulista agora, vamos para Bragança, onde o Bragantino saiu na frente, mas o gol foi anulado, era um golaço. Polêmica de arbitragem também. O fato é que o Botafogo ganhou no Rio e ganhou no interior. Vladimir Bianchini traz os detalhes. Alô, fãs de esportes, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil após 8 anos. No placar agregado, o Fogão venceu por 3-0 o time do interior paulista, que chegou à 6ª derrota seguida. No primeiro tempo foram criadas poucas oportunidades. O Bragantino chegou a abrir o placar com um golaço do meia Praxedes, mas o lance foi anulado por impedimento após consulta do VAR.
Logo no começo da etapa final, o jogo ficou paralisado por alguns minutos. Marlon Freitas, do Botafogo, sofreu um choque de cabeça com La Quintana do Bragantino. Ele caiu desacordado e foi levado de ambulância ao hospital. Segundo apurou a reportagem, o meia está consciente e passou por exames médicos. Danilo, que entrou na vaga do capitão, foi decisivo para a vitória do Botafogo. O volante roubou a bola no meio de campo e deu um belo passe para Savarino completar na saída de Cleiton. Os donos da casa ficaram com um jogador a menos após a expulsão de Nathan Mendes, que recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Correia. Pouco tempo depois, Atirson cometeu falta por trás do mesmo jogador argentino e também foi expulso. Após a partida, o técnico David Ancelotti falou a respeito da importância da classificação. Feliz pela classificação, mas feliz pelos jogadores que não costumam jogar, que hoje jogaram, que entraram também. E claro que tenho confiança no meu elenco, tenho confiança em todos. E feliz de poder dar oportunidades para jogadores que não tiveram ainda, como Mastriani, Marçal. É o primeiro jogo de Huguinho que não foi um regalo, mas é porque ele merece, porque é um jogador que tem nível para estar com a equipe profissional. Eu primeiro preciso dizer que eu estou muito orgulhoso do trabalho que foi feito, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica. Se vocês forem ver, a gente entrou diferente em relação à estrutura, em relação a dinâmicas. Precisávamos buscar um resultado e dobramos a aposta. E eu acho que os jogadores conseguiram executar muito bem, fizeram um primeiro tempo excelente, aplicando muito bem o plano de jogo e ainda criando soluções ali juntos e originais, e colocaram um time que é muito bom em circunstâncias de muita dificuldade. Então acho que, em relação à partida, acho que eu preciso ressaltar a qualidade do trabalho dos atletas e da comissão e o impacto que ela teve no primeiro tempo do jogo. Para a vaga do goleiro John, que negocia com o West Ham da Inglaterra, o Botafogo negocia com o experiente Neto, de 36 anos, que jogava também na Premier League. Ele já passou por exames médicos e, se for aprovado, vai assinar um contrato de 2 temporadas com o Fogão. O Red Bull Bragantino volta a campo no sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Já o Botafogo visita o Fortaleza. Rapaz, que domínio, né? Que sobreposição do Botafogo no confronto, né? É difícil. Cara, esse confronto é aquilo que a gente fala, caralho, como o Bragantino é difícil pra esses jogos, né? Caralho, o Bragantino falta pra esses jogos, né? Amanhã a reunião do time, estou de ressaca, tamo junto. Beijo, Rafael. Vai comemorar a classificação. E aí do outro lado, cara, um Botafogo que... tranquilo, mano. Teve até um momento do primeiro tempo que a coisa meio saiu um pouco do controle, né? Teve o gol anulado, né? O gol do Praxedes anulado. Até nisso o Praxedes deu azar. Puta de um golaço. E o gol foi anulado. Mas depois disso, cara, o Botafogo virou dono do jogo de novo. Passou a controlar as ações. Achei até... Cara, eu tava até anotado aqui pra falar, quando saiu a escalação, que eu falei assim, cara, olha, sendo bem sincero, eu não entendi por que o meu Ancelotinho colocou o Savarino de centroavante. Vou até anotado pra falar aqui. Dito isso, 1-0 gol do Savarino. Mas meio que o Savarino e o Joaquim Correia funcionaram como meio que uns falsos noves ali em algum momento do jogo. Depois, no segundo tempo, o Savarino saiu para a entrada do Mastriani. Mas acho que o mais importante do Botafogo hoje foi o Botafogo. Eu acho que o Botafogo se defendeu bem, cara. O Botafogo se defendeu com qualidade. Hoje o Newton foi titular, né? Na dupla de volantes. O Caio Pantaleão não jogou, né? Jogou o David Ricardo na zaga. Acho que o Botafogo deu muito pouca chance pro Bragantino gerar incômodo, né? Diante de um time que o Bragantino vem de uma oscilação muito grande. Hoje foi praticamente sem centroavante, né? O time, né? O Sacha jogando mais recuado também, assim como o John. E que teve 2 expulsões, né? Que
querendo ou não, foram expulsões que impactaram numa possibilidade de recuperação do Bragantino. Mas, quero falar do gol, como um todo. Caralho, aliás, eu não sei quem viu. Puta, muito feia a cena do Marlon Freitas, né? Saindo. Vocês chegaram a ver? Foram impactados sobre... Porra, o Marlon Freitas saiu apagado, mano. Saiu apagado de campo. Ele bate... Mano, pior que o lance... Ele tava... Tinha um jogador, agora eu não vou lembrar quem era o jogador do Bragantino. Tava de costas pra ele. E aí meio que ele foi, assim, marcar. E aí ele bateu de frente. Bateu meio que de testa, assim, mano. No cucuruto. Na parte de trás da cabeça do jogador do Bragantino. E aí de frente eu falei, caralho, bateu o rosto, né? Fiquei até preocupado. Falei, pô, às vezes machucou o nariz e tal. E aí ele caiu com a mão no... Danilo tá fazendo o Marlon sorrir lá do céu. Pô, vai se fuder, cara. O Marlon tá bem, mano. O Marlon tá bem. E aí ele meteu a mão no rosto. E aí... Falei, caralho, às vezes machucou... E aí quando ele deita, mano... Quando ele deita, parece que ele dá uma apagada. Ele dá uma apagada e aí volta, rápido, assim. Só que... Ah, foi o La Quintana, né? Foi o Nath, né? Boa, Igor. Foi o La Quintana. E aí ele volta. Só que quando ele volta, já é protocolo de concussão, filho. Aí já não tem mistério. É protocolo de concussão. E aí, tchau pra ele. Tira do jogo. Melhor parar. Sai de ambulância. Sai... Pô... na maca, com cordão no... Com aquele proteção de pescoço e tal. Mas saiu de ambulância, mas parece que ele estava bem. Parece que ele estava bem. Tava acordado, tava um pouco grogue, um pouco meio perdido, mas parece que ele estava bem. Só que aí, mano, entra o Danilo. No primeiro toque na bola, o Danilo dá uma assistência foda pro Savarino. O Danilo joga muito, gente. O Danilo joga muito, mano. Joga muito. É óbvio, ele custou caro, mas ele vai fazer diferença pro Botafogo. Tem nenhuma dúvida. O Danilo... Valeu, Filipão. O Danilo, ele não é... Ele entra no hall daquilo que eu falo que talvez não fosse jogador pra estar no futebol brasileiro. Aconteceu, ele teve uma lesão. Ele chegou muito bem no Nottingham, teve uma lesão que impactou ele e volta pro futebol brasileiro porque talvez ele tenha perdido uma temporada no Nottingham que o atrapalhou, mas o talento dele é um talento de Europa, pô. De Premier League mesmo. Ele é muito bom, mano. Muito bom. Passe muito impactante. Vamos ver. Quer dizer, pode ser que no futebol brasileiro não vire. Mas, pô, ele é muito bom volante, cara. Ajuda a armar. Tem pegada pra caçado no campo. Pô, gosto muito dele. Merecida assistência e, pô, até o Hélio botou no chat aí, acertou todos os passes que ele tentou no jogo. 22 de 22. Não acho que isso é um sintoma de crescimento no futebol brasileiro? Pode ser. Pode ser sim. E do lado do Bragantino, cara, sendo muito sincero, eu acho que... Aí nós vamos falar das expulsões. A primeira expulsão, a expulsão do Natan, sendo bem sincero, eu acho que eu não teria dado o segundo cartão amarelo. Eu acho que foi uma disputa de bola normal, de um se puxa, o outro se puxa. Era um contra-ataque, tudo bem, que estava sendo puxado um contra-ataque por ali, pelo lado esquerdo. Acho que foi pelo Santi, né? Acho que foi pelo Santi Rodrigues. Mas, cara, acho que é um lance normal. Ali, eu acho que é um lance de disputa que eu não teria dado o segundo cartão amarelo. Mas aí a expulsão do Atirson é inegável, né? A expulsão do Atirson, porra, pisão no tornozelo de cima pra baixo. E beleza. Não tem debate, não tem discussão com relação a isso. Expulsão pra mais do que clara, né? Mas eu acho que eu não teria expulsado o Natan, não. Acho que ele esqueceu que o Malandro tinha cartão? Pode ser mesmo. Porque foi um lance meio normal, assim, eu não expulsaria, não. Acho que, tipo, fosse com 2 minutos de jogo, ele jamais daria amarelo nesse lance. Mas também, cara, o confronto já tinha ido embora, né?
É foda que você fica meio chateado, assim, não tem como recuperar, mas o confronto já tinha ido embora. E acho que nos 90 minutos como um todo, expôs duas paradas muito claras. O Botafogo tem muito talento para competir. O que falta pro Botafogo é entrosamento, um trabalho a longo prazo, um time que, pô, as peças consigam se manter. Cara, esses caras estão se conhecendo, mano. É muito foda. Se você pegar esse time titular do Botafogo, vários desses caras não se conheciam até outro dia. Eles deram, pô, prazer, irmão. Pô, prazer aí, irmão. Tudo de bom aí, tamo junto, seja bem-vindo. Os caras se conheceram ontem, mano. Natural, mano. Então eu acho que o que precisa pro Botafogo é tempo. Tempo pros caras se conhecerem, pros jogadores passarem a jogar juntos, trabalharem juntos. Eu acho que precisa de tempo. Porque talento tem, pro Ancelotti conhecer os jogadores. Eu gosto desse time do Botafogo, cara. Gosto, real. Gosto do elenco, gosto do time. Acho que pode competir. Agora, tem que ver, porque no Campeonato Brasileiro já deu uma distanciada. Um treinador que é iniciante também precisa de tempo. Concordo em absoluto. Total, mano. Total. E acho que nisso vai ter oscilações. Por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, o primeiro tempo foi um primeiro tempo, porra, feio. Mas no segundo tempo já passou a ter mais a bola. Já passou a construir um pouco mais. Você vai cometer erros naturais, né? São as dores do crescimento. Dores do crescimento naturais. E aí aquilo, né? Sem Palmeiras e sem Flamengo, os favoritos da Copa do Brasil surgem pro próprio Botafogo, o Cruzeiro se passar amanhã e o Bahia. São os que estão lá em cima do Campeonato Brasileiro. Aí você tem, chegando nesse patamar, nesse pelotão, você tem um Galo que tá se fortalecendo, voltou a jogar bem, né? O jogo contra o Bucaramanga foi outro dia, né? Então eu tô colocando nesse cenário um Galo que tá chegando, se fortalecendo, chegando contratação. E eu acho que é isso. Os principais, você vai ter um Corinthians forte também pro mata-mata. Tá em aberto, mano. Está em aberto. Verdade que tá em aberto, mano. Copa do Brasil que ficou acessível. Ficou acessível pra todo mundo. Tirou o Vasco pra merda, o Vasco vem forte. Com todo respeito ao Vasco, mesmo passando amanhã, que eu acho que vai passar, eu não coloco o Vasco como favorito, não. Sendo bem sincero mesmo. Justo. CSA vem forte? Pode ser, vamos ver. Vamos ver, Coutinho, quem passa amanhã. CSA, o Vasco. CRB pode tirar o Cruzeiro também, filho. O torcedor do Cruzeiro fica maluco comigo. Mas pode tirar, pô. Pode tirar. O West Ham ofereceu um salário 4 vezes maior do que o Botafogo paga para John, mas reduziu a proposta pela metade, ou seja, ofereceu 4 vezes maior, então depois foi só o dobro, né? E goleiro desistiu. E a ESPN traz mais bastidores da frustrada negociação de John com o West Ham. Segundo o canal, informa nessa quinta-feira, o goleiro do Botafogo se irritou com a mudança de proposta e optou por ficar no Brasil. O West Ham chegou a oferecer 4 vezes o salário que o John recebia no Botafogo. Porém, o clube mudou de ideia e reduziu para metade do valor oferecido, ou seja, o dobro, né? O que irritou o goleiro. O Botafogo ofereceria 10 milhões de euros, ou receberia, né? 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais pela venda de John. O Glorioso ainda contratou, mas no caso não contratou ainda, né? Não oficializou a vinda do Neto ainda, mas vai vir. Ele rescindiu com o Bournemouth, fez exames e tal, tá só para ser anunciado nos próximos dias. E aí o John se ferrou, né? Agora ele tem um concorrente à altura que pode botar ele no banco, né? Após cancelamento do negócio com o John, Botafogo, o West Ham acerta a contratação de goleiro Mads Hermansen, aí não diz o time, né? Mas eu sei que é do Leicester, por 18 milhões de euros. Euros não, isso aqui são libras, né? Libras. O West Ham não demorou. Pouco depois de negociação com o John no Botafogo ser cancelada, o clube inglês acertou a contratação do goleiro dinamarquês Mads Hermansen, do Leicester City. A informação é da Sky Sport nessa quinta-feira. A compra de Hermansen foi por 18 milhões de libras, cerca de 132 milhões de reais, valores bem superiores aos 10 milhões de euros
63,5 milhões de reais que pagaria por John, ou seja, o dobro, né? Segundo a imprensa inglesa, o goleiro já estava no aeroporto para embarcar para Londres, quando foi comunicado a desistência do West Ham, ou seja, aqui já diz que o West Ham desistiu dele, né? John, segundo seu staff, optou por ficar no Botafogo, né, para ir atrás de títulos e convocações da seleção brasileira. John, e eu sou a Rainha Elizabeth, né? Eu sou o palhaço Bozo, sou um otário agora, John. Você disse que tinha um sonho de ir para a Inglaterra e já estava no aeroporto indo, e aí você recebe a ligação de que os caras desistiram, né? E aí fala, tu pode até vir, mas vou te pagar metade do que eu te ofereci antes. Ou seja, ele chegaria lá para ser goleiro reserva do cara. Então ele optou por ficar aqui. John, agora tu de titular do West Ham, tu saiu de titular do Botafogo, seria titular do West Ham, viraria reserva do West Ham e agora será reserva do Botafogo, porque se Deus quiser, o Neto vai chegar e pegar a posição pra ele e tu tá ferrado. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.